Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar uma pregação que o Chalegre fez defendendo a Trindade no Congresso MV e vou colocar aqui alguns pontos que eu separei, na verdade 4 pontos, eu separei 4 trechos dessa pregação para mostrar onde ele está errando e consequentemente todos aqueles que creem na Trindade. Então vamos ouvir o primeiro trecho e depois então eu faço o comentário. Essas correntes filosóficas causaram muita influência nos cristãos primitivos, originando uma série de disputas que deram origem a algumas teorias heréticas sobre a Trindade. Quais foram as principais? Monarquismo. Essa heresia surgiu da dificuldade em explicar o elemento divino na pessoa de Cristo e mesmo do Espírito Santo, sem cair no erro do triteísmo. O que acontece hoje com os movimentos e com o movimento do qual fazia parte? Diz assim: olha, eu não posso acreditar que Jesus seja Deus. Eu acredito que é adorar só um Deus. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, se é diante de mim, é o Pai quem está falando, então não podemos adorar o Filho como Deus. Nesse trecho, Chalegre diz que nós negamos a deidade de Cristo. Isso não é verdade. Porém, ele cita o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E nós realmente, de fato, nós consideramos o mim singular, que é minha singular, como referindo-se ao Pai, à soberania do Pai, à supremacia do Pai. Então, nesse momento, eu vou mostrar a soberania do Pai nas Escrituras e também nos testemunhos. E no segundo trecho, no outro áudio, eu vou falar da deidade de Cristo. Mas vamos lá. A soberania do Pai é muito clara nas Escrituras. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14. Jesus disse que a vida eterna é conhecer ao Pai como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, soberania do Pai. Que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 8,6. Soberania do Pai. Deus é o cabeça de Cristo. Soberania, supremacia do Pai. Em 1 Coríntios 15, 28, quando Paulo fala ali que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, enfim, quando tudo acabar, o grande conflito acabar, Paulo fala que o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai, né? Para que Deus seja tudo em todos. Então aqui nós vemos também a soberania do Pai, mesmo após o grande conflito. Apocalipse 1:1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, ou seja, soberania do Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, ou seja, o Pai nunca foi visto por alguém. Soberania do Pai. Então as Escrituras são muito claras. Em João 20:17, Cristo chama o seu Pai de Deus, meu Deus. Em 2 Coríntios e Efésios também, Paulo fala: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, soberania do Pai. Em 2 Coríntios também no capítulo 11, o Deus e Pai, né? Mais uma vez mostrando que Jesus Cristo chama que ele tem um Deus, né? Que é o seu próprio Pai. Em Hebreus: por isso Deus, referindo-se a Cristo, o teu Deus te ungiu. Então, mais uma vez, soberania do Pai. Apocalipse 3:12, Cristo já estava glorificado. Ele fala: coluna do meu Deus, nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Mais uma vez, a supremacia do Pai. Apocalipse 21:23 fala da cidade santa. E ali João comenta: porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, a glória do Pai ilumina e o Cordeiro é a lâmpada. Supremacia do Pai. Nos testemunhos também podemos ver claramente a supremacia do Pai. O mim refere-se ao Pai. Ellen White diz em Atos dos Apóstolos, na página 66, que Cristo veio defender a lei de seu Pai. A lei de seu Pai. O mim é do Pai. História da redenção: dentro da sagrada arca está a lei do Pai. Patriarcas e profetas fala que Cristo foi que declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Então é muito claro.
que o mim é do Pai. Ellen White, em uma visão, que está escrito lá em Primeiros Escritos, página 55, ela se encontra com Jesus e ela perguntei a Jesus se seu pai tinha a forma dele. Jesus diz que sim, mas olha só o que Jesus responde: mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Ou seja, ninguém nunca viu o Pai. Se algum pecador vê o Pai, deixa de existir. Então isso mostra claramente, tanto na Bíblia quanto nos testemunhos, a supremacia, a soberania do Pai. A lei é do Pai. O mim refere-se ao Pai. Entendido isso, então agora nós vamos passar para o segundo áudio do Chalegre, o segundo trecho que eu escolhi, onde ele vai falar sobre Cristo ser gerado ou não. Vamos ver o que ele diz. Jesus era uma criatura intermediária gerada do nada. Já ouviram isso alguma vez? E Jesus é um ser gerado? Alguém fala, mas qual a diferença de gerado para criado? É a mesma coisa. Se você gera, cria. No movimento que eu estava, alguns apregoavam assim: Jesus, ele veio à existência em algum momento da eternidade. Ele não tem coeternidade com o Pai, senão ele seria Deus também. Nesse segundo trecho que eu separei aqui da pregação do Chalegre, ele comenta sobre Cristo ser gerado ou não. Ou seja, ele ser filho de Deus mesmo ou não. E ele nega que Cristo seja gerado do Pai, ou seja, seja filho. E ele fala que no movimento ao qual ele seguia, diz que Cristo em algum momento da eternidade veio à existência, negando assim a coeternidade de Cristo com o Pai. Bom, de fato nós cremos que Cristo é o Filho de Deus mesmo, gerado, nascido do Pai. E nós vamos apoiar a nossa crença no está escrito. Acompanhe comigo. Em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz que Cristo tem origens, certo? Ele tem uma origem e é desde os dias da eternidade, mas ele tem uma origem. Salomão, ao comentar sobre a criação da terra, ele fala que tinha dois na criação da terra. E ele pergunta, qual é o seu nome, referindo-se ao Pai, e qual é o nome de seu filho, referindo-se a Jesus Cristo. Mas entenda, ele já sabia que Deus tinha um filho no Antigo Testamento. E em Provérbios, no capítulo 8, verso 22 a 35, Cristo, a sabedoria de Deus, falando de si mesmo, ele fala: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Verso 23, desde a eternidade fui ungida. Verso 24, Cristo diz, fui gerado. Verso 25, eu fui gerado. Aqui a linguagem é feminina, porque está falando da sabedoria, mas a sabedoria é Cristo, é Ele que está dizendo aqui. Nós vamos confirmar isso daqui a pouquinho. Verso 30, Cristo diz, então eu estava com Ele, Cristo estava com o Pai, e era seu arquiteto. No verso 35, Cristo diz assim, porque o que me achar, achará a vida. Cristo é a nossa vida, Cristo é a vida do mundo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Novo Testamento, ele confirma, ele dá uma luz ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas como eu estou falando para adventistas, eu vou usar os testemunhos para confirmar o que estou dizendo. No livro, na meditação matinal Exaltai-o, 1992, e você naquele programinha de celular, você encontra essa meditação, Ellen White escreveu o seguinte: o Senhor Jesus, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. Era ele a excelente glória do céu, era o comandante dos seres celestes, e a homenagem e adoração dos anjos era por ele recebida como de direito, porque ele é o divino Filho de Deus. Aí ela explica, olha só que coisa interessante, isto não era usurpação em relação a Deus, ou seja, a mensageira do Senhor está explicando que adorar ao Filho não é usurpação em relação ao Pai, porque isso mostra soberania e mostra da onde vem a divindade de Cristo. E aí ela cita Provérbios 8,
né? E ela fala: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. E aqui que está o detalhe. Ela fecha aspas, vírgula, e coloca: declara ele, declara Cristo, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Ou seja, ela está confirmando que Provérbios 8, quando fala da sabedoria, quem está falando aquilo ali é o próprio Jesus Cristo, o meu Salvador e o seu Salvador. E aí ela continua dizendo aqui, ó, Cristo falando: fui gerado. Então, ou seja, claramente Cristo é o Filho de Deus, gerado pelo próprio Pai, nascido em todo esplendor e glória, a expressa imagem da pessoa do Pai, com a mesma essência, com a mesma natureza, com toda a divindade do Pai. Mas ele é Filho. Isso é a verdade. Bom, mais um texto. Em 1895, Ellen White escreveu: o Eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, muito claro, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito a expressa imagem de sua pessoa e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Muito claro. Mais um texto. Aqui no Desejado, ela fala que Cristo é o primogênito do céu. Primogênito do céu, primeiro gerado do céu. E aqui não está em hebraico, não está em grego. Então, aquela história de raiz hebraica, raiz grega, não. Aqui é em inglês. Primogênito é primeiro gerado do céu. Bom, eu vou usar mais textos. Eu vou usar agora dois ministros pioneiros, Uri Smith e Wegener, certo? Que foram homens usados por Deus. Mas eu vou dar autoridade ao escrito de Uri Smith. Ellen White escreveu em 1905 que ela foi instruída de que alguns livros, ela fala, deveriam ser amplamente distribuídos. E esses livros são 3 livros: Patriarcas e Profetas, Daniel e Apocalipse, de Uri Smith, e O Grande Conflito. E ela fala que esses 3 livros abrirão muitos olhos cegos. Então, se você está cego hoje contra essa verdade, abra seus olhos. Porque quando nós vamos para o livro de Daniel e Apocalipse, Uri Smith, ao comentar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, ele escreve assim: as Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Mas enquanto como filho gerado, não possuía com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O começo de sua existência é anterior a toda obra de criação, em relação à qual ele foi criador, juntamente com Deus. Então, nós temos aqui a autoridade dada por Deus para esse livro, e quando fala de Cristo, fala claramente que ele é gerado, ele não possui uma coeternidade com o Pai, mostrando a soberania do Pai e mostrando que de fato Cristo é o Filho de Deus. Bom, eu vou usar agora o texto de Wegener, alguns chamam de Wegener, Cristo e sua Justiça. Nesse livro, que foi também um livro muito especial, porque juntamente com Jones, Wegener ele foi escolhido por Deus para trazer a mensagem da justificação pela fé, a justiça de Cristo para a igreja adventista, para mim e para você. E ele escreveu um livro sobre essa mensagem, certo? E nesse livro ele diz o seguinte sobre Cristo: as Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. Aí ele cita João 8,42 e João 1,18. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Então está aqui. 2 ministros mostrando de fato o que é hoje a nossa crença. Cristo é o Filho de Deus, gerado, não criado. Challeger, no trecho que eu separei, ele diz que não existe diferença entre gerado e criado. Existe. Gerado é aquele que vem com a mesma natureza de seu pai, com a mesma essência de seu pai, em toda
expressa a imagem de sua pessoa, toda a divindade. Criado sou eu, criado é você, criados são os anjos, que não temos a mesma natureza, a mesma essência do Pai. Não temos vida em nós mesmos. Cristo tem vida original, vida em si mesmo, porque Ele herdou isso do Pai. Vem da própria natureza divina que o Pai o concedeu por nascimento. Tá? Em relação à deidade de Cristo, agora nós podemos falar sobre isso para que você entenda. E eu não vou falar sozinho, eu vou deixar o próprio ministro Wagner, que foi um instrumento de Deus para trazer o verdadeiro caráter de Cristo, a verdadeira natureza de Cristo, quem de fato é Cristo, para que nós possamos receber essa justiça, a justiça de Cristo, nós precisamos entender quem Ele é. É por isso que esse homem ele é muito especial. E nesse mesmo livro, Cristo e Sua Justiça, ele tem um título que ele fala assim: Cristo é Cristo Deus? Ele pergunta, é Cristo Deus? E esse título ele vem logo após ele deixar claro que Cristo é gerado, é Filho de Deus. Depois que todos entendem que Cristo é o Filho de Deus, então nós podemos entender que Cristo é Deus por herança, por natureza, por nascimento. E eu coloquei alguns trechinhos aqui do livro, mas eu aconselho que você faça o download desse livro e leia ele por completo. É maravilhoso. Cristo e Sua Justiça. E está aqui alguns trechos. Em muitos lugares da Bíblia, Cristo é chamado de Deus. Esse nome não foi dado a Cristo em consequência de alguma grande realização. Não foi, né? É seu por direito e herança. Então esse nome, esse título Deus é de Cristo por direito de herança, porque Ele é o Filho de Deus. Wagner aqui, ele, ao comentar aqui aquela história do jovem rico, né? Onde Cristo fala que só existe um bom, que é Deus, Wagner diz o seguinte: e sendo que não há nenhum bom senão Deus, e Cristo é bom, segue-se que Cristo é Deus, e que é isso que ele pretendeu ensinar ao jovem, claramente, né? E mais um comentário aqui de Wagner sobre Hebreus, no capítulo 1, ele diz: descobrimos que Deus, o Pai, é quem fala e que está se dirigindo ao Filho, chamando-o de Deus. Então, está aqui. Nós cremos sim na completa deidade de Cristo, certo? Então, o que Schallegger falou não é verdade. Entendido isso, eu quero que você pense em uma coisa. Nessa mesma época em que Wagner escreveu que Cristo é gerado, em que Uri Smith também confirmou que Cristo era gerado, escreveram isso em livros, Kellogg, por outro lado, nessa época aí de 1800, 1900, 1905, 1910, estava aquela guerra onde Kellogg estava escrevendo também um livro sobre Deus. E Kellogg escreveu uma heresia nesse livro, e esse livro Deus mandou colocar fogo nesse livro, porque naquela escrita de Kellogg sobre Deus tinha uma heresia. E eu pergunto, se o que Wagner está escrevendo e o que Uri Smith eles escreveram na mesma época fosse uma heresia, por que Deus também não mandaria Ellen White condenar esses livros? Por que Deus não mandaria colocar fogo nesses livros? Mas pelo contrário, eles foram publicados e foi dado aval para eles. Pense nisso e ame a verdade. Nós podemos então ler mais um texto aqui sobre a deidade completa de Cristo, tá? E agora eu vou ler um texto de Mensagens Escolhidas, volume 1, que diz assim, olha: antes de serem criados homens e anjos, a palavra, o verbo, estava com Deus e era Deus. Ellen White aqui está comentando João 1,3. E esse trecho grifado aqui que nos interessa agora. Cristo era essencialmente e no mais alto sentido Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Então Ellen White confirma que Cristo é essencialmente, por essência e no mais alto sentido Deus. Após ela dizer isso, ela vem explicando. O Senhor Jesus, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. O texto nós já lemos. Ela vai explicar aqui, por ele ser o Filho, ele também é Deus. Mas isto não é usurpação em relação a Deus, porque justamente porque ele é
filho. Agora, se você quebra essa relação pai e filho, se você quebra, nega o pai e o filho, então você cria um Deus distinto, separado, não unido com o pai. E é isso que o anticristo faz, ele nega o pai e o filho, ele nega a relação pai e filho, certo? Então está aqui muito claro, dizendo que Cristo é sim totalmente divino. Nós não negamos a deidade do nosso Salvador, certo? Então, entendido isso, podemos então passar para o próximo trecho que eu separei. Que Chalegre aqui, ele vai comentar sobre a palavra Elohim. Vamos ouvir o que ele diz. Elohim é plural. Ora, se é plural, não é dual. Então eu vou dizer assim, a divindade, quando diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: façamos o homem, disse Deus, disse Elohim, façamos o homem. Disse Deus, Elohim, você fala, disse Deus no singular, disse Deus. Façamos no plural. E aí, como é que fica? Ah não, ali foi só o pai e o filho que estavam dizendo. Bom, mas o texto hebraico é claro e afirma que ali não era dual, não eram duas pessoas. É plural. E se é plural, são quantas pessoas? Mais de 3. E ali eram 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E criou Deus o homem à sua imagem. Moisés, ao escrever este relato, ele intercalou plural com singular, mostrando que há um só Deus, que se manifesta em 3 pessoas. Logo após a entrada do pecado, continua a descrição. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E agora? Eis que o homem é como um de nós. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. Percebam novamente o verbo disse o Senhor no singular e como um de nós no plural. Bom, ao tentar explicar essa expressão Elohim, o Chalegre fala que em alguns casos não há concordância verbal, ou seja, o verbo está no singular e a palavra seguinte está no plural, havendo assim uma discordância verbal na frase. E ele cita alguns textos para mostrar isso, certo? E ele fala que no hebraico existe 3 tipos de entendimento: o singular, o dual e o plural, certo? E ele fala que Elohim, ele afirma isso, que Elohim é dual, ou seja, é plural, é mais de 2, tá? Apesar de ele ter falado mais de 3 ali, mas com certeza ele errou na displicência ali, mas ele quis dizer mais de 2, é assim que os teólogos defendem. Então, vamos ver nas escrituras se realmente Elohim se refere sempre a mais de 2. Nós vamos pegar 2 textos aqui para mostrar que Elohim está se referindo a um ser. Vamos lá. Aqui nesse primeiro texto diz assim: não fique conosco a arca do Deus de Israel, Elohim, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. E aqui Elohim, nosso Deus, Elohim, está aqui, referindo-se a Dagon, um ser apenas. Mais um texto. Então disse o Senhor a Moisés. O Senhor está falando com Moisés: eis que te tenho posto por Elohim, por Deus, sobre Faraó. Ou seja, Elohim aqui está se referindo somente a Moisés. Moisés é um? Moisés são 2? Ou mais de 2? Moisés é apenas uma pessoa. E foi usado o termo Elohim para Moisés. Então quer dizer que o que o Chalegre falou, que Elohim tem que ser sempre mais de 2, isso não é verdade, não tem base bíblica. Porque nós provamos aqui, apenas poderia usar mais, tá? Mas só esses 2 aqui são suficientes. Mas o termo Elohim, ele pode ser usado tanto no plural quanto no singular. E o que vai determinar isso é o termo anterior ou posterior à palavra Elohim. Vamos dar exemplos. No primeiro mandamento, diz assim, olha: não terás outros deuses, Elohim, diante de mim. Então a palavra Elohim aqui é usada no plural, por quê? Porque o termo anterior é plural, outros.
outros Elohim. Então a tradução, deuses. Então nesse caso, plural. Mais um exemplo. O que sacrificar aos Elohim, deuses, e não só a Yahvé, será morto. Mais uma vez, a palavra Elohim é usada no original e ela é traduzida como plural, porque o termo anterior é plural, aos Elohim. Então, plural. Agora, exemplo de singular. No começo, Deus, Elohim, criou. Então, o termo criou determina que Elohim é singular. Não existe discordância verbal nas Escrituras. Os profetas escreveram corretamente, tá? Então, o criou determina que o Elohim é plural, refere-se a um ser. Mais um exemplo. Yahvé, teu Deus, escrito Elohim, temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então está aqui, ó, teu, não é teus, é teu, singular. Então Deus, Elohim aqui é singular. Isso podem pesquisar, os teólogos em geral concordam, a maioria dos teólogos interpretam dessa forma, por isso que a Bíblia foi traduzida dessa forma. Inclusive, se você vai buscar aqueles que de fato falam hebraico, judeus, né, os israelitas, eles defendem justamente o que eu estou mostrando aqui agora, que o Elohim ele varia de acordo com o termo anterior. E sempre quando é no singular, representa um plural majestático, ou seja, dá ênfase a que esse ser ele é grandioso, dá ênfase a que esse ser ele é poderoso, né? Então, nesse caso aqui, o Elohim mostra que esse Deus aqui ele é poderoso, ele é criador, né? Esse ser. Então vamos lá. Mais um exemplo aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome de Yahvé, nosso, singular, Elohim, nosso Deus, né? Salmo 20, verso 7. Schalleger ele cita nesse trecho dois textos. E o primeiro é Gênesis 1, 26, onde ele faz aqui uma análise desse texto. E ele fala, disse Deus, Elohim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele diz que por causa do verbo façamos no plural, o Elohim também tem que ser plural. Será isso verdade? Vamos fazer uma análise aqui, um exemplo, para que todos entendam que o Elohim aqui, ele pode ser singular e o façamos plural e não existe nenhuma discordância verbal. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja conversando com o João e eu falo, Wagner fala, disse Wagner, João, façamos aquela obra dessa forma, façamos aquele prédio, façamos aquele carro, né? Então eu posso me dirigir ao João dizendo façamos, porque eu estou dizendo, uma pessoa falando e referindo-se à obra de duas ou mais pessoas, no plural. Então não existe discordância quando o Deus aqui é uma pessoa falando e o façamos no plural. Nenhuma discordância. A discordância estaria se eu admitir que o Elohim aqui é mais de uma pessoa ou mais de duas, como ele diz, e o disse, esse termo anterior, é singular. Então, para que o Elohim fosse plural, o que teria que ser plural era esse termo anterior, porque na conjugação verbal é assim que se faz. Disse ele, disseram eles. Então teria que ser disseram Deus, disseram Elohim. Aí sim o Elohim seria plural, mas nesse caso disse determina que o Elohim é apenas um ser. E como nós temos os testemunhos, que é a luz menor que nos ajuda a entender as Escrituras, a luz maior, então nós vamos para a história da redenção, na página 20 e 21, onde está escrito: E agora disse Deus a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem. Muito simples de entender. Então, o Pai
falando com o filho. Disse o pai, quem falou foi o pai: Filho, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, não existe discordância verbal. É por isso que eu afirmo que quem crê na Trindade rasga os testemunhos, como o Chalegre está fazendo agora, certo? Mas vamos lá. Ele também comenta aqui Gênesis 1:27, e ele fala que também existe uma intercalação aqui de singular com plural para mostrar que Deus são três. Uma discrepância verbal aqui, né? Porque o criou é singular, como eu já mostrei. Então o Deus aqui, o Elohim, tem que ser singular. Não existe essa discrepância verbal nas escrituras. E criou Deus, Elohim, o homem à sua imagem. Criou determina que aqui é singular, Deus. Outro exemplo que ele cita, Gênesis 3:22. Então disse o Yahvé, Deus, Elohim, eis que o homem é como um de nós. Então, mais uma vez, não existe aqui essa questão de uma discordância verbal para mostrar que Deus é três. Não. Então, quem disse? Disse Deus, um só falando, Elohim. Eis que o homem é como um de nós. Então, podemos falar assim também. Por exemplo, eu falo com a minha esposa. Eu falo, uma pessoa falando, e disse Wagner, meu bem, eis que o nosso filho é como um de nós. Não existe nenhuma discordância verbal nisso, nenhum erro gramatical. Uma pessoa pode falar e referir-se a um plural, porque está referindo como um de nós. Nesse exemplo que eu dei ficou bem claro, certo? Então, realmente existe uma interpretação errada em relação à palavra Elohim, para dar margem a algumas heresias, dentre elas a Trindade. Bom, entendido isso, então vamos passar agora para a terceira parte, certo, do trecho que eu separei, o terceiro trecho que eu separei sobre a pregação do Chalegre. Vamos ouvi-lo. Agora, você fala assim, mas se eu pegar o Velho Testamento, eu não tenho muita evidência da Trindade ou da divindade em três pessoas. Sim. Mas nós temos um texto aqui, eu acho que talvez seja esse o texto mais interessante, que fala da divindade plural lá no Velho Testamento. Isaías 6, 8 e 9, que diz assim: Depois disso, diz o profeta, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. O intercâmbio entre singular e plural é o mesmo como nas passagens que lemos anteriormente. Porém aqui acrescentamos um ingrediente novo. Qual é? Quem fez este pronunciamento? Eu pergunto, foi Deus o Pai, foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Pontualmente para funcionar. Quem fez esse pronunciamento aqui? Quem disse assim, ó, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Jesus. Foi Jesus? A irmã está certa. Alguém pode dizer mais? Alguém? Ela está certa, mas não está 100% só certa. Foi Jesus. Mas quem disse mais? Aí os antitrinitarianos falam assim, foi o Pai. Eles estão errados? Não, está certo. Agora, se eu disser assim, irmãos, eu fico que foi o Espírito Santo. Foi ele quem falou. Aí vocês vão dizer assim, mas cadê o texto? Então vamos lá. Na verdade, esse é o quarto trecho que eu separei da pregação do Chalegre no Congresso MV. E é o último trecho que nós vamos comentar. O Chalegre aqui nesse trecho, ele fala que, ele comentando Isaías 6, 8 e 9, ele diz que essa frase aqui dita em Isaías 6, 8 e 9, não foi dita somente pelo Pai, não foi dita somente pelo Filho, e não foi dita somente pelo Espírito Santo, mas ele afirma que foi dito pelos três ao mesmo tempo. É isso que ele quer provar aqui nessa pregação que ele fez. E o interessante é o seguinte, que para ele provar, para ele mostrar que o Pai falou, ele usa a argumentação de que os antitrinitarianos dizem que foi o Pai que falou aí.
Ele não tem texto na Bíblia para mostrar que o Pai falou. Então ele vai usar a argumentação fraca de que os antitrinitarianos dizem que foi o Pai que falou. E isso não é verdade. O antitrinitariano que diz que foi o Pai que falou aqui também não tem base bíblica. Ele pergunta, quem foi que disse? Aí uma irmãzinha vai e fala, foi Jesus. E ele fala, a irmã está certa. Schallegger responde, a irmã está certa. Só que não está 100% certa. Aí em seguida ele fala, os antitrinitarianos dizem que foi o Pai. E ele afirma, Schallegger afirma, e eles estão certos. Por que ele faz esse artifício? Porque na Bíblia não tem dizendo que foi o Pai. Mas que tem falando que foi Jesus? Tem. Está lá em João, no capítulo 12. Aqui, ó. Então, ou seja, vamos aqui usar o PowerPoint. O Pai falou, ele diz que o Pai falou, ele fala que Jesus falou e ele fala que o Espírito Santo falou. E para dizer que o Pai falou, como ele não tem base bíblica, ele se baseia dizendo que os antitrinitarianos afirmam isso. E ele fala que nós estamos certos. Mas, se alguém fala isso, está errado. Ele fala que Jesus falou. E aí ele usa corretamente o texto de João 12, 39 a 41, onde claramente João fala que esse texto aqui que Isaías estava vendo a glória do Filho de Deus, de Jesus. Né? Foi Jesus que estava falando ali. E aí, o último artifício, ele fala que em Atos 28, 25 a 27, o Espírito Santo falou, porque lá realmente Lucas escreve que o Espírito Santo falou pela boca de Isaías, citando esse texto aqui. Mas vamos entender então quem foi que falou em Isaías 6, verso 8 e 9. Primeiro ponto, vamos ler o texto. Depois disto, ouvi a voz, singular, ouvi a voz do Senhor. Não fala as vozes dos senhores, né? A voz do Senhor, então é uma só, concordância verbal. A quem enviarei? Ou seja, tem alguém falando assim, a quem enviarei? Uma pessoa falando. E quem há de ir por nós? Não existe aqui discordância verbal nenhuma. Uma pessoa pode falar, né? Imagina que você está num grupo e você falando somente, você fala assim, a quem enviarei? Aí você vira para o grupo e fala assim, a quem há de ir por nós? Não existe problema nenhum em ter apenas uma pessoa falando aqui, mesmo que seja para duas pessoas no grupo ou para mais, certo? Mas aí Isaías vai e responde, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, esse ele aqui está se referindo a essa voz, a esse ser que está falando. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, viveis em verdade, mas não percebeis. Quem estava falando? Bom, primeiro, vamos mostrar que não pode ser o Pai. Não pode ser o Pai. Por quê? Olha esse comentário do Desejado de Todas as Nações, na página 71, no caso do batismo, quando o Pai fala. Olha o que Ellen White diz. Ela diz que, quando do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores. Viu a glória do Pai cobrir o Filho, né, que foi a pomba, né, em formato dourado, que desceu sobre o Filho. Ele viu essa glória descendo e ouviu a voz de Jeová. Ele ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Aí Ellen White comenta, desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunicação com Deus. Ou seja, não era o Pai que falava desde a queda de Adão, desde o pecado de Adão. Quem falava? Aí ela responde, a comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo. Então é Cristo quem se comunica com os pecadores, com os profetas, né? E através, lógico, dos seus anjos. Mas é Cristo quem se comunica. Em alguns casos diretamente, em alguns casos através dos anjos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas o Pai não. O Pai, ele fala aqui no batismo de seu filho. O Pai, ele fala na transfiguração, lá no monte. E também em outro caso que depois a gente pode mostrar. Não é o caso agora. Ele fala 3 vezes diretamente. Mas no caso de Isaías, não foi. Foi o Filho. É por isso que lá em João 12, no capítulo 12, fala claramente que a voz quem falou ali foi de Cristo. Isaías viu a Cristo. Ele não viu o Pai. Até porque nós já vimos que o Pai nunca foi visto por ninguém. E para fechar, né? Para fechar, eu vou usar o texto aqui de Patriarcas e Profetas, onde Ellen White fala que Cristo é chamado Verbo de Deus,
Cristo é o Espírito que inspirou os profetas, Cristo é o anjo de Jeová, Cristo é o capitão do exército do Senhor, Cristo é o arcanjo Miguel. Ela fala, foi Cristo que falou ao seu povo, ao intermédio dos profetas. Aí ela fala aqui no final, é a voz de Cristo que nos fala através do Antigo Testamento. Claramente confirmando o texto de João, capítulo 12, que lá em Isaías quem fala é Cristo. Isaías vê a imagem do Filho de Deus, certo? Porque é ele que representa o Pai, ele que mostra-nos o Pai, né? E o entendimento de Atos 28, quando fala que o Espírito Santo foi quem pronunciou, é um entendimento errado. Na verdade, esse texto mostra claramente, mais uma vez, que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Como o livro de Atos, Lucas sabia disso. Está aqui, ó, Atos 16, versos 6 e 7. Está aqui, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus. E em Atos 20 e 28, diz que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. Quem que resgatou o ser humano com seu próprio sangue? Só tem um. Nosso Salvador, Jesus Cristo. Tá certo? Então, com isso, nós mostramos que em Isaías, no capítulo 6, quem falou ali com Isaías foi o Filho de Deus. A voz ouvida ali foi do Filho de Deus. Não foi do Pai. Não foi de um outro ser. Foi do Filho de Deus. Não foi dos três juntos. Isso é uma incoerência verbal ao texto. Tá certo? Então, que isso fique bem claro. E para fechar, eu falei que iria defender o Chalegre em um ponto, né? Porque na pregação dele, ele fala que alguns dizem que ele é jesuíta. E eu vou afirmar para vocês, ele não é jesuíta. Eu conheci o Chalegre muito bem. O Chalegre chegou a morar na minha casa por um curto período de tempo. Nós tivemos uma relação, uma amizade muito, muito linda, muito profunda, antes de ele ir para Curitiba, de ele se mudar para Curitiba. Nós orávamos juntos, passávamos noites em oração juntos. Então eu posso afirmar que Chalegre não é jesuíta. Sabemos que tem jesuítas infiltrados na organização hoje? Sabemos. Por que sabemos? Porque existem livros que dizem isso, de ex-jesuítas, declarando que todas as igrejas, todas as organizações, incluindo a Igreja Adventista, estão infiltradas. Mas não é o caso de Chalegre. Quem afirma isso está sendo usado pelo diabo, pelo inimigo. A nossa guerra não é contra pessoas. Pare de falar de pessoas. A nossa guerra é contra o engano, é contra a mentira. É para isso que nós somos levantados, para mostrar a verdade, tá certo? Quem fica acusando pessoas, seja pastores, seja Chalegre, ou seja quem for, está sendo usado pelo inimigo, tá certo? Então que Deus possa te abençoar e que a verdade, que você possa amar a verdade de todo o teu coração. É o meu desejo. Amém.